Eu fiz um vídeo tratando de a escalas 5x2, né? Algumas escalas imposto para rico e não lembro, parece que só foi isso, e o vídeo ficou extenso. Aí eu pretendo fazer aqui, tentar fazer um vídeo curto, resumido dessa situação. Vamos lá. Como a gente está tratando de capitalismo puramente dito, né, que é trampar por capitais que servem como recurso para ampliação da empresa, do próprio capital, né? Capital para investir no capital e crescer, consequentemente, se a empresa for séria, produzir melhores serviços, melhores e produtos melhores para a população. Capitalismo é isso, né? Quando a gente fala de crime, na ciência do capitalismo não envolve crime, né? Se as pessoas, vocês têm que entender que as pessoas usam as mentiras que forem necessárias para sustentarem seus crimes, suas mentiras, esconderem seu caráter. Então vamos lá, como a gente está falando de... a gente tem que falar também de industrialização pesada, né? Uma China e Rússia. A pessoa fala muito mal. Vamos lá. Por que eu tenho que usar a China? Como eu tenho que usar a China como exemplo? E muitas vezes as pessoas igualam a China com a Rússia. Eu tenho que tirar um pouco desse desgaste que desinformaram sobre esses dois países para eu poder aprofundar nessa questão, certo? Então vamos lá, as pessoas falam que a China e a Rússia querem dominar o mundo e destruir tudo. Falar uma coisa com você, a China está à frente de qualquer outro país do mundo, pelo menos uns 200 anos, né? Só para você ter noção, lá existem fábricas inteiras, enormes, que produzem para o mundo inteiro, totalmente gerenciadas por robôs automatizados. Lá tem portos marítimos, também totalmente gerenciado por robôs. Portos enormes, fábricas enormes, totalmente por robô. O conhecimento e os recursos que se chamam de tecnologia, seja lá qual for a natureza, militar, computacional, que a China tem, está pelo menos uns 200 anos à frente de qualquer país. Você sabe aquele filme do Homem de Ferro, não sei se é o 2 ou 3, que ele começa, se não me engano, em um processo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer tomar o recurso dele, né, o conhecimento dele, o recurso, e provavelmente escravizar ele como mão de obra, né? Pagar qualquer 5 mil reais para ele fazer as coisas para eles. Observe que ele está ali criticando países que supostamente tentam copiar os Estados Unidos. Aquilo ali o que vocês têm que entender é que os Estados Unidos sempre conta muita mentira. Deles serem os heróis virtuosos, não é assim. Claro que lembra o seguinte, dentro dos Estados Unidos, a maior parte da população, 90%, sofre muito lá. Pela estrutura política, pela estrutura social, sofre muito de todos os níveis, todos os sentidos, muita coisa legalizada. Você pode ser racista, você pode ser preconceituoso, você pode ser tudo, né? As religiões lá são quase todas preconceituosas e racistas. E o Estado não só protege esse tipo de religião, como com os crimes que eles cometem, como da isenção de impostos e vários benefícios. Então, quando eu tô falando o seguinte, quando eu falo dos Estados Unidos cometer crimes, são algumas pessoas com o poder de decisão na mão. Não é a população toda. A gente tem que tomar cuidado para não estar chamando todo estadunidense de maligno, beleza? Não é assim, não é dessa forma. Então, se vocês observarem, na história humana que a gente conhece, que muita coisa foi ocultada, né? Não temos acesso, 99% das guerras foram forjadas, intenções forjadas para se tomar aquele país, tomar os recursos, exterminar a população, genocídio e tudo mais. E é o que os Estados Unidos faz há uns 2 séculos pelo menos, né? Lembrando, não é a população toda, são algumas pessoas que infelizmente entraram no poder devido muitas vezes o povo ser enganado pela mentira do político e o político ser eleito e ele tá lá. Democracia. A democracia, a gente tem que saber separar sufrágio de democracia. Sufrágio é poder votar, democracia é outra questão.
A gente tem que entender que a democracia é o mecanismo mais perigoso do mundo. Porque qualquer um pode votar. Se qualquer um pode votar e qualquer pessoa pode ser enganada, dá no que dá. Sem contar os psicopatas. Então, quando você fala da China, a China tem população pelo menos aí umas 8, 10 vezes maior do que a população estadunidense. Se a China quisesse tomar o mundo, ela não teria problema. Não teria, e ela teria apoio de alguns países que também sofrem na mão do resto do mundo. A China não tem intenção de dominar, controlar, fazer nada. Vocês estão vendo muito televisor, muita internet. Em um país como o Brasil e vários outros, que os Estados Unidos deu o satélite pra gente, né, emprestou o satélite para os TVs transmitirem, é claro que os Estados Unidos determinará a regra que quer. Eu quero que fale bem de mim, não importa se é mentira ou não, e fale mal dos outros. Acabou, não tem conversa. Cuidado com desinformação. TV nunca foi referência de verdade. Muito menos de democracia. Só fala quem quer e quem tá pagando. Só fala quem tá pagando. E quando você fala da Rússia, a Rússia também tá tem muitas ciências extremamente avançadas. Principalmente a matemática e os derivados da matemática, como engenharias. As engenharias da Rússia são avançadíssimas, né? A Rússia investiu muito em matemática. Então os professores das engenharias são ótimos, né? São professores muito bons. E lá tem recursos para poder tomar qualquer lugar do mundo. Tem população para isso, tem mão de obra para isso. Tome mão de obra como até forças armadas. A China muito mais. E todos os países sofrem na mão dos Estados Unidos, sempre sofreram. Principalmente quando os Estados Unidos determinou ele ser o líder, não é líder, né? Controlar o mundo e determinar que o dólar manipula todo o mercado do mundo. E ela botou para lascar com isso aí. Então eu tô tentando desmistificar que a China, se quisesse destruir tudo, tomar tudo, ela faria. A Rússia também. Se juntar os dois aí, então, se eles quiserem, só sobra eles. Só pra ter noção. Você ter noção da situação. Cuidado com desinformação. E aí agora, você tendo noção do que tá acontecendo, desinformação e tal. A gente podia falar de outros países também, mas não é a questão. Porque esse assunto envolve qualquer país. Qualquer país do mundo. E quando você fala um país como a China, você chama de comunista, em primeiro lugar você não entende nada de política e muito menos de comunismo, para falar um negócio desse. Ninguém nunca viu nem verá o comunismo. Para ter comunismo, teria que deixar de existir psicopata e narcisista. Começar por aí. E passar pelo menos um século de limpeza emocional e intelectual de traumas que os psicopatas causam e auxiliados pelos narcisistas. Teriam que ser pessoas boas, puras, saudáveis mentalmente, emocionalmente, coisa que não acontecerá. Então, esqueça, você não tem base, tá vendo besteira na internet, no Jornal Nacional, no Instagram, no WhatsApp do Bolsonaro. Esqueça, você não sabe nada, você tá trilouco. Então, baixar um pouquinho aqui. Pô, tocou ópera. Será que dará merda em minha gravação, cara? Esqueci que tocou ópera. Música clássica. Vamos lá. Aí a gente tirando essa maluquice sobre a China, a gente pode usar a China como um país exemplo do pico da industrialização e capitalismo. Por quê? Vamos partir voltar agora, já que tem essa base, voltar à questão da estrutura, né, da metodologia 5x2, 4x3, 6x1 e imposto sobre rico. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar o Brasil. O Brasil tem mais ou menos 220 milhões de pessoas ou mais. Se você explora, você deixa o trabalhador cansado, sem tempo para fazer mais nada, ganhando pouco, desgastado, sem condições mentais e emocionais para fazer as coisas, você diminui o potencial econômico total daquele país, do Brasil. Por quê?
Se ele não tem tempo, ele não compra o videogame, não compra o rádio, não compra o DVD, não compra o televisor, compra, fica lá, às vezes compra o videogame doido para jogar, não tem condições físicas, cansado, estressado, vende, fica encostado. Então quando você massacra uma população com a escala 6 por 1, você está diminuindo muito fortemente o potencial de um mercadológico, econômico. Eu não gosto de usar o termo econômico, porque economia é ciência. O potencial mercadológico daquele país. A pessoa não tem tempo para poder consumir nada, videogame, televisão, nada. Ele não pode sair para consumir na rua, um parque, um cinema, o que for. Ele não consegue comprar recursos para poder usufruir, porque ele não tem tempo para isso aí, não tem saúde para isso aí. Você diminui muito a mecânica do mercado. O mercado tem que ser orgânico. Ele tem que fluir naturalmente ali, funcionar naturalmente como organismo, né? Então você já diminuiu ali aquele potencial. O cara não tem saúde para sair, não tem saúde para jogar, não tem saúde para ir a lugar nenhum, fazer nada. Aí você não gasta dinheiro com ônibus, você não gasta dinheiro comprando um lanche, você não gasta dinheiro comprando material na rua, você não gasta dinheiro com nada. Você diminui muito ali o mercado, né? A mecânica do mercado. E quando você tira impostos ou diminui impostos dos mais ricos, você acaba diminuindo também muito o potencial mercadológico de outra forma. Eu falei no outro vídeo que quando você paga imposto, é um investimento, né? Se a empresa paga imposto, ou um rico paga imposto, é um investimento que ele se livra da responsabilidade de dar um resultado positivo, porque ele investe aquele imposto no Estado, e o Estado tem a responsabilidade daquele investimento que ele usará, do investimento que ele fará com aquele dinheiro, dar certo. Então, quando você consegue extrair mais imposto do rico, que não faz falta, aquele imposto voltará para ele. Provavelmente triplicado, quadriplicado, voltará para ele de alguma forma. O mercado, se você botar para ele pagar mais imposto, o Estado terá potencial para investir no Estado, na nação, nas cidades. Então são estradas melhores. Então o rico paga menos dinheiro em manutenção de seus caminhões, de seus ônibus, de seus carros, né? Seus trabalhadores demoram menos tempo para chegarem, ganham mais saúde. Os trabalhadores gastam menos dinheiro também para chegarem lá, menos tempo. Se ele gasta menos tempo e se desgasta menos, ele tem mais saúde, ele consegue investir, o trabalhador consegue investir mais no mercado, por mais que ele não perceba que está fazendo isso, né? Então, e o que mais? O Estado pode investir na infraestrutura física e intelectual do país. Consequentemente, o turismo aumenta e melhora. Consequentemente, se o turismo aumenta e melhora, as empresas e as pessoas que trabalham nas cidades, diretamente com o turismo ou não, são beneficiadas, há retorno imediato. Lembrando que a gente está tratando de investimento surreal. Porque se todas as empresas e todos os ricos fizerem seu único investimento com imposto mais alto, na prática, cada uma fez um investimento. Mas todas recebem um retorno do investimento de todos. Então é um investimento que você não encontra nenhum tipo de investimento, né? Você, na poupança, você tem um retorno de 0, alguma coisa, 1, alguma coisa. E é singular, uma pessoa só, uma empresa só. Quando você tem um investimento coletivo do país inteiro e você fez só um investimento de 0,0001 daquilo ali, você sofre um retorno imediato, né? Praticamente de várias formas do investimento estatal. Então toda a melhora naquele país gera algum tipo de retorno direto ou indireto, principalmente para os ricos, que costumam ter várias empresas, não são empregados de lugar nenhum, seus hotéis ganham muito com aquilo, já que o país fica mais atrativo. Todo o mercado do país ganha. Hotéis ganham com aquilo ali, empresas que têm caminhão, carro ganham com aquilo ali.
As empresas gastam menos porque as estradas são melhores. O Estado pode investir em tudo. Então, essa aplicação de capital, de dinheiro, como imposto de milhares de empresas e ricos no Brasil, cada um fez um investimento só, mas é um investimento coletivo que todos recebem um benefício enorme. De alguma forma sai ganhando. O funcionário chega mais cedo, está mais disposto, ele tem condições de comprar na empresa, todo mundo ganha, mas as pessoas que são pequenas, financeiramente não são ricas nem empresárias, ganham pouco em sua vidinha, né? As empresas que trampam com milhares ou milhões de clientes ganham muito com aquilo ali, direto e indiretamente, dentro ou fora da empresa, né? E isso aí quem não entende isso e tem empresas grandes, a gente não pode reclamar de um empresário pequeno ou micro que não teve condições de estudar economia, né? Ele está ali sobrevivendo, fazendo o que pode. Às vezes ele é muito bom. Agora, quando você trata de empresa média, grande ou internacional, você precisa de uma pessoa que domine dessa forma. E quando você tem um investimento desse em um país, né, o Estado tem condições de investir de todas as formas possíveis naquele país, educação, saúde, segurança, infraestrutura, tudo. É claro que aquele país se tornará mais atrativo não só para turismo, como empresas externas investirem aqui. E quando você bota uma escala obrigatória em um país de escala 6:1, muita mão de obra que precisaria vir para cá para fundar uma empresa, uma sede, um núcleo, não consegue vir para cá. Muitas vezes porque naquele país que a empresa quer investir aqui, a escala é 4:3, é 5:2. E o cara não tem condições nem interesse em vir aqui trabalhar 6:1. Muitas vezes um país que está quente, ele não gosta de estar quente, ou uma região que está fria, ou não tem os recursos que ele quer, ou então ele é alucinado, botando na cabeça dele que a cidade é boa quando tem um bocado de coisa. Maluquice que não é o assunto aqui em questão, são delírios que botam na cabeça da gente, né? Você ter mais cinema não quer dizer que é melhor, mas não é melhor. Já conversamos sobre qualidade aqui em estatística. A qualidade é que determina o resultado do processo, o resultado do serviço, do produto. Não é a quantidade. Se eu não tivesse amadurecido em estatística muitos anos atrás sobre a qualidade, eu nunca faria certos processos. Muita gente não faz seus processos, seus levantamentos de estatística, porque cara, eu tenho que fazer um levantamento de 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, é impraticável. Eu preciso de uma amostra de 1 milhão. Não consegue. Porque não aprendeu estatística como deveria. Deve ter ficado prendido a fórmulas. Não entende estatística como não entende matemática. Às vezes a pessoa tem até o potencial, mas se perdeu, né? Nunca se encontrou, na verdade. Se perdeu, não, nunca se encontrou. E observe que a gente saiu do país para o mundo, né? Países que podem investir aqui. E um dos países que podem investir aqui, tendo condições do Estado investir no país e de um rigor, né? De um esquema de trampo 5:2 ou menos, a China vê isso aqui como atrativo, por vários motivos. Primeiro que a China é o país com potencial... É o potencial maior e que pode investir em qualquer lugar do mundo. Ela tem conhecimento e recurso para tudo. Ela pode investir em qualquer coisa. Ela pode construir e criar o que quiser. Ela pode investir em qualquer lugar do mundo. Quando você fala assim, o país da maior economia, você tem que tentar desprender de sua mente que o país que ganha mais dinheiro é uma coisa. O país com a economia melhor é outra. Entendeu? O país que ganha mais dinheiro ou que concentra mais dinheiro nos ricos, por ter a soma das empresas multinacionais mais ricas do mundo, digamos que sejam 20, isso não... Observe que um país ter as 20 empresas mais ricas do mundo não implica em ser um país com a melhor economia do mundo, porque é dito Estados Unidos. A gente vê como é lá as pessoas sofrendo. É a falácia, né? Você troca uma palavra por outra para poder enganar as pessoas. Mas a China não. A China... Porque a China também cresce muito e cresceu muito. O sistema dele
que investe na população, estrutura. A pessoa pode ter casa, a pessoa pode comprar as coisas dela, pode ter segurança, tem várias câmeras, educação desde a infância. Isso tudo, isso tudo permite a população se desenvolver, estudar ou não, investir no mercado de forma direta e indireta, e o Estado ter condições e recursos para continuar investindo no Estado. O Estado no geral, né? Empresas, infraestrutura, o Estado em si e tudo mais. Então, quando você pega um país como o Brasil, que é um país grande, e você melhora as condições de trabalho naquele lugar, e você melhora a infraestrutura física daquele país, é lógico que um país como a China, que tem o potencial de investir em qualquer ramo, aqui como em qualquer país, ele terá interesse em investir aqui. Então observe que duas políticas simples dentro de um país como o Brasil é visto lá fora como algo interessante para cá. E é claro que os trabalhadores da China adorariam viverem aqui, né? Aqui é um país quente, existe interesse, a cultura tem interesse em vir para cá, porque muitas vezes lá ele é um dentre muitos, é uma empresinha lá pequena que não chama atenção, e aqui ele será uma empresa especial, como aquelas empresas de chinês, né, que vendem de tudo de eletrônico, e são poucas, basicamente não são muitas, e todo mundo gosta, todo mundo quer, e ele consegue ter o retorno, e ele consegue pegar aquele retorno, investir no próprio Brasil, na própria China, e dar dinheiro para a família dele. Então observe que o mecanismo mercadológico é um organismo, né? É uma rede. É uma rede de grafo. Ela tem. Seus nós tem valores diferentes. São todos intercalados de forma direta ou indireta. Que todo benefício que você vestir gera um processo, que atinge a todos. Aí você voltando agora ao país das pessoas no Brasil, os ricos e que tem empresas que fazem esse investimento, observe o retorno que não dá a um país como a China vir investir aqui. Em todas as formas. Fazer ferrovia, investir em empresa, conhecimento, o que for. É um país enorme que o pessoal vindo para cá investindo aqui, quem ganha mais serão os ricos, serão os empresários. E quando a pessoa não vê isso, fica gastando trilhões de reais fazendo lobby contra isso aí, ela está se sabotando, está investindo contra ela. Totalmente. Aquele dinheiro ali poderia estar sendo pagado impostos fracionado durante um tempo, e o retorno está vindo, sem ela ter preocupação nenhuma com o retorno daquilo ali. Nenhuma empresa tem um potencial de fazer um negócio desse, de fazer um país ter um retorno desse, interno e externo. Só o Estado. Ele investindo um pouquinho, ele tem um retorno que ele nunca terá. Isso era bom para ele também, viver um país mais bonito, mais legal e tal, mais seguro. E funciona assim, mas ele acaba não tendo essa visão. Quando você vê um país como a Rússia, que investe muito na cultura, né? Os lugares têm arquiteturas bem específicas, no trem, em todo lugar. E a Rússia não aceita você quebrar as coisas, né? Quebrar uma estátua de uma obra de arte. Você vê o quanto ela investe naquele país, investe na população, né? A Rússia e a China são países que investem muito na população. A Índia já não tem tanta condição, até onde eu lembro. Mas a gente volta à questão, o que é ser um país econômico? O que é ser um país com economia forte? Estados Unidos é economia forte porque tem as 20 empresas mais ricas do mundo. E a população? Que é a massa, 99,99% da população, que está lenhada, sofrendo. Não é ele que o mercado é 0,1% da população? 0,01% da população? Isso é o mercado? Se compara a um país como a China, que praticamente todo mundo pode ter o que tem, o que precisa? Ou a Rússia também? A gente tem que tomar cuidado com desinformação, porque a gente acaba ficando cada vez mais triloco, né? Lembrando, eu não tô aqui esculhambando estadunidense. Eu tô falando a verdade sobre pessoas psicopatas malignas que estão no mundo todo e que fuderam os estadunidenses. Os Estados Unidos está se fudendo há muito tempo e tá daí para pior. Não espere melhorar por enquanto. O negócio é piorar muito até melhorar. O negócio é piorar muito. Então,
E isso serve também para muita gente que se diz de direita e não sabe o mínimo, cara, de economia, né? E quando você fala que você entende de economia, você não decorou regras de economia. Quer dizer que você consegue enxergar os nós, né? O grafo, a rede que existe, nacional ou mundial, dos elementos todos que interferem um no outro. Ou você está pensando que o mendigo que compra todo dia um churrasquinho em uma empresa não faz diferença? Ou 10 mendigos se compram naquele lugar e não faz diferença? Todos interferem na economia, todos. E quando você investe naquele país, de uma forma ou de outra, o mendigo também está ganhando. Se ele está ganhando, ele acaba investindo no mercado também, né? Mas se você extrai tudo daquele país, você diminui o potencial econômico, né, o potencial mercadológico, você começa a tirar as pessoas do poder sobre o mercado, né? E você diminui muito o potencial de retorno para o Estado e para as empresas e para os ricos. Não é porque é rico que é inteligente, não, porque tem os melhores profissionais, não. Muitas vezes quem tá gerenciando o rico é o cara que fala: não, a gente tem que tirar cada vez mais dinheiro, não importa o custo, o resto que se foda. Pô, um cara que é bom não precisa fazer isso, cara. E isso não garante nada. É como eu falei, o ser humano demora muitos anos para crescer, começar a trabalhar, ter sua casa e comprar as coisas. Às vezes demora mais tempo que o normal, como é meu caso. Infelizmente decidi estudar. Então, como é que você... Vamos dizer que, digamos que no mundo, o ser humano com 20 anos de idade já pode receber seu dinheiro, comprar as coisas e ter sua casa. 20 anos. Você consegue aumentar o lucro de água, de eletricidade em uma população que demora de crescer, de se expandir? E 20 anos para poder ter sua autonomia? E não é isso, né? Tô botando lá embaixo. Não tem como. Uma pessoa que não vê uma coisa dessa não entende de economia, não entende de empresa, né? Não era para estar ali. E lembrando que o retorno para as empresas e os ricos é fracionado do investimento populacional mais barato de uma bala a uma pessoa mais rica que tem um retorno melhor, que compra um jatinho. E nesse intervalo aí tem fracionado várias pessoas com poderes de financeiros diferentes, com interesses diferentes. Às vezes o cara gosta de Xbox, outras vezes o cara gosta do PlayStation, às vezes não gosta de nada, gosta de um rádio. Mas você dando poder, você acaba fazendo pessoas que não poderiam comprar nada, não investir em nada, em escalas e gostos e preferências e personalidades diferentes, investir no mercado, de maneira que todos naquele mercado, aquele país acaba saindo ganhando. Mas se você tira essa possibilidade, as condições físicas, intelectuais e financeiras, é claro que esse retorno será o mínimo no mercado. A pessoa só compra porque não tem jeito, né? Então eu espero que esse vídeo ficou melhor ou mais explicativo sobre a questão por que rico pagar mais imposto é o certo, e por que a escala menor do que 6 por 1 é investimento, né? Por que rico pagar mais imposto é investimento para ele e para todos, e por que a escala 5 por 2 é investimento para o rico e para todos, né? Então, até lá para fora, como eu falei, a empresa pode não querer investir aqui baseado no fato que tem que trabalhar 6 dias por semana. Não é para trabalhar 4, né? A depender do que a empresa queira implantar aqui. Mas dificilmente terá uma implantação fora da realidade. Eu espero que vocês gostaram.